Olá, Francisco. E aí, Tudo Beth? bem? Tudo bom Tudo e você? ótimo. Tudo ótimo também. Gente, aqui vou apresentar para vocês. Esse é o Dr. Francisco Ferreira, que vai apresentar hoje a nossa live sobre hemoparasitas aviários, pesquisa clínica e científica. Eu conheço o Dr. Francisco quando eu fiz a minha primeira residência lá na UFMG, no laboratório de aves do professor Nelson. E aí conheci lá, assim como várias pessoas aqui que eu imagino que vão aparecer aqui na nossa live assistindo. Então, estou muito feliz que você aceitou o nosso convite, que você está aqui participando da nossa live. E vou fazer uma apresentação sua. O doutor Francisco Ferreira, ele é médico veterinário formado pela UFMG, é mestre em ciência animal na área de medicina veterinária preventiva e doutor em parasitologia também pela UFMG. E atualmente ele é pesquisador junto ao National Zoological Park em Washington, nos Estados Unidos, com um projeto de pesquisa focado em malária aviária no Havaí. Então agora, nesse momento, ele está nos Estados Unidos falando com a gente. Trancado aqui em casa, mas estou, tá tudo bem. Tá com fuso horário doido. E é isso. Pode se apresentar também, Francisco, se quiser falar alguma coisa. Ô, Beth, muito obrigado aí pelo convite. Fiquei bem feliz com essa chance, né, de falar um pouco aí sobre esse tema que eu tenho trabalhado, né, desde, sei lá, tem uns 10 anos já que eu trabalho com hemoparasitos de aves, então é sempre muito bom, né, falar um pouquinho sobre isso, conversar, bater um papo. E eu acho bem bom esse formato seus, né, do LabVet, que vocês, né, estão estabelecendo, de fazer essas lives, né, tem perguntas, aí ficou meio com um bate-papo, né, com uma certa orientação, né, porque tem vezes que bate-papo de boteco começa a dispersar demais, né. Então é Com bom, certeza. e eu acho legal esse formato, parabéns aí pela iniciativa de você, todo o seu grupo de pesquisa, né, da residência e tal, e muito obrigado pelo convite de novo, né, obrigadão, Imagina, muito a feliz gente de estar está aí, super estar aqui. feliz. Eu também estou muito feliz, obrigado. Então tá, então a gente vai começar aqui, como eu disse, né, a nossa palestra sobre hemoparasitas aviários, pesquisa clínica e científica. Então, acho que a primeira questão que a gente tem que saber, né, quais que são os hemoparasitas mais comuns que são encontrados, né, nessas aves. Então, hemoparasitos de aves, né, é um grupo muito amplo, porque a gente pensar, né, como aves, como uma classe inteira, né, de aves, né, tem possibilidades, né, imensas, né, de espécies, tem espécies que são muito comuns, tem espécies que são mais raras. Então, para a conversa de hoje, eu vou focar mais, a gente vai focar mais, né, nas espécies de parasitas que acontecem nas aves brasileiras, né, mas também, né, dando algumas curiosidades, falando um pouquinho sobre outros parasitas que acontecem, né, em outras áreas, né, do planeta. Mas assim, a grosso modo, o mais comum aí o mais comum de hemoparasitos no geral são os hemosporídeos, que é uma ordem grande também, bastante diversa. E nesse hemosporídeos, né, está o plasmódio, né, que é a espécie, né, o gênero que engloba vários parasitos que infecta o homem, o ser humano, primatas, infecta artiodáctilos, infecta que mais? Infecta répteis e também infecta as aves, né? São grupos geralmente são específicos para a classe, então parasitos plasmódio infectam de primatas, infectam só primatas, de aves infectam só aves, e de répteis infectam só répteis. Então o plasmódio é o mais comum nas aves brasileiras, em contraste com fora do Brasil, o mais comum é um outro parasito, que eu vou falar, mas o plasmodium é o que a gente mais vai ver aí no Brasil em pesquisa, tanto com animais de vida livre, quanto com animais de cativeiro, de zoológicos, né? E em diversos locais que esses animais são mantidos, criatórios e tal. E o outro parasito bem parecido com o plasmodium, que muita gente até fala que também causa malária aviária, né? Que seria o que o plasmodium provoca, é o Hemoproteus, que muita gente deve conhecer, né? É um famoso parasita também Do de pombo. pombo. Exatamente. Qualquer pombo que você capturar aí, fizer uma esfregar sanguínea, você vai achar um parasitão gigantesco dentro da hemácia deles. Então, esse Hemoproteus e Plasmodium são muito próximos, do ponto de vista filogenético e também biológico. Tem diferenças no ciclo no hospedeiro vertebrado, né, na ave,
mas são bem parecidos. Inclusive, na microscopia, depois que eu vou falar mais para frente, é até difícil distinguir um do outro. Então, geralmente, as pessoas colocam Plasmodium e Hemoproteus como o mesmo grupo assim, de parasitos e fala que os dois seriam malária aviária. Tem gente que, no geral, o consenso científico é falar mais malária aviária para Plasmodium, mas falar Hemoproteus como e malária aviária no mesmo contexto também não é uma coisa, né, criminosa assim, de se falar. Tem um terceiro parasita desse grupo, né, dessa ordem, que chama Leucocitosum. Esse é um grupo interessante porque ele no Brasil foi descrito com base em biologia molecular apenas, tem uns 3, 4 anos. Até então a gente não conhecia esse parasito no Brasil, mas ele é muito comum em clima temperado, né, em aves de clima temperado na Europa e nos Estados Unidos, e também na Ásia. Então esses 3 são hemosporídeos. E tem também outro grupo de parasitos também que as pessoas, né, quem trabalha com pequenos animais e grandes animais conhecem, que é a babésia. Acho que muita gente não deve saber, né, mas também tem babésia em ave. Você balançou a cabeça, você já ouviu falar? Você já tinha ouvido falar? Já ouvi falar. Já porque eu, residente de patologia clínica, a gente gosta muito eu pelo menos adoro, aprender de outras espécies, né? Então já li bem sobre em aves, né? Em animais silvestres em geral. Coisa pé de página, né? Mas a babésia, ela acontece basicamente em aves marinhas, né? Tanto pinguins e outras aves marinhas, albatrozes e tal. E no Brasil não é muito comum. Mas, assim, em pinguins, em algumas colônias de pinguins e também reabilitação, babésia também é até comum. E tem também outro parasito que a gente conhece bem, né, aí no Brasil, que são os Trypanosoma também em aves. Não é raro também a gente analisar um esfregar sanguíneo de aves, de alguma ave aí de Mata Atlântica, geralmente, de vida livre, passeriforme mesmo, passeriforme de vida livre, você encontra aqueles bonitões assim, né, fora da hemácia, e também não é raro de encontrar em ave de vida livre. E por último, que também acontece, que a gente encontra bastante no Brasil, são formas larvais de filarídeos, né? Em ave também é bastante comum a gente encontrar aí mais em aves de vida livre e também em ave de cativeiro, que a gente já encontrei algumas vezes, mas também não é raro. Então, assim, resumindo, Plasmodium e Hemoproteus são os mais comuns. Não vou entrar em ciclo biológico e tal, porque, né, tá maluco ficar falando assim de ciclo biológico sem mostrar fotinha de ciclo e tal. Muito difícil. São os mais comuns, né? Plasmodium, Hemoproteus no Brasil, mas também a gente tem bastante filarídeos, né? A gente encontra em esfregar sanguíneo, babésia não muito e Trypanosoma. São basicamente o que a gente tem aí de mais comum. E aí, ciclo biológico. Filarídeo eu já vi. Já viu? Já. Em que? Em qual bicho? Em passeriforme. Ah, de setas aí de BH? Lá de BH? É mesmo? Do Rio. Do Rio? Ah, que legal. Mata Atlântica aí bem exuberante, né? É bem comum, Mata Atlântica mesmo. Geralmente o que eu já vi também em aves também de Mata Atlântica, assim, de meio de mato mesmo. Assim, em cativeiro eu acho que eu nunca vi, só vi em animais em reabilitação, né, de setas que vieram de vida livre, né? Esse era de setas, até a residente aqui da Rural de Silvestres, de Animais Silvestres, está mandando aqui o sanhaço, que foi um sanhaço. Ah, sanhaço? Foi. Deixa eu perguntar aqui que Joque, não sei qual que é o nome, né? Está perguntando como as aves marinhas adquirem a babésia. Então, babésia também, igual, né, de mamíferos, né, também são carrapatos que são os transmissores. Só que no caso da babésia, os carrapatos, né, que transmitem são carrapatos, né, argasídeos, né, carrapatos moles. São carrapatos moles, né, não algas do gênero só, mas argasídeos, né, que são os vetores, que são aqueles carrapatos, né, de corpo mole, que é muito difícil a gente encontrar na ave mesmo. A gente encontra, às vezes, larva, né? Porque as larvas passam mais tempo nas aves. Mas, geralmente, ninfa e adulto, eles ficam mais no ninho, né? Eles são oportunistas, eles vão lá, alimentam na ave e voltam para o ninho da ave ali correndo. E são aqueles carrapatos que vão e voltam, né? Que fazem vários repastos, né? Não é igual o ixodídeo que fica lá agarrado no animal
né, semanas, né? Ou dias ou até semanas, né? Legal. Então tá, então quanto a esses hemoparasitas, né, esses mais comuns, qual que é a distribuição deles? Então, como eu até tinha, né, atropelei queimando pauta aí, né, já falei que a distribuição mais ou menos é global, né, Plasmodium, Hemoproteus e Leucocitosum são bastante comuns. Plasmodium e Hemoproteus a gente tem praticamente no mundo inteiro, né, obviamente, né, exceto a Antártica, né, que lá não tem nada a não ser vírus e algumas outras coisas, mas com ciclo biológico, né, com parasitas dependem de um vetor, né, de um ciclo biológico mais complexo. Eles têm até no Alasca, tem trabalhos já que mostraram aves residentes não migratórias no Alasca, parasitadas por Plasmodium. Então, tem no planeta inteiro, né, inclusive em ilhas remotas. Inclusive, ilhas remotas, o Plasmodium, o Hemoproteus é mais comum ainda. E Hemoproteus, os vetores não são mosquitos. Eu não falei muito de vetor tal, mas os vetores entre todos esses gêneros que eu falei são diferentes, né, na maioria dos casos. E como vetores de Hemoproteus são bem também distribuídos, igual os mosquitos, né, são aquelas mosquinhas Ceratopogonidae, que eu sempre esqueço, confundo se é mosquito pólvora ou se é o borrachudo. Eu acho que é o borrachudo, né? Eu acho que Culicoides. Sempre esqueço o também nome, sou. o nome comum em português. Mas O pessoal tá falando aqui que tá, a parasita tá tudo aqui. Quem souber o nome que parasita, quem entende Isso. o nome Nome comum de culicoides aí, por favor, quem quiser esclarecer entre borrachudo e mosquito pólvora. São as minhas dúvidas. Eu acho que é borrachudo mesmo. O mosquito pólvora são simulídeos, né, que são vetores do Leucocitosum, inclusive. Então, de distribuição, é basicamente isso, né, global. Então, o mais importante de pensar em distribuição é pensar que em qualquer ave, qualquer comunidade de ave, né, no Brasil, ou grupo de aves, é o pólvora. É o pólvora mesmo. Obrigado A pela professora Thaís esclarecimento. falou, pólvora. O mosquito pólvora, que são os vetores de hemoproteus, né, na grande parte. Tem umas partes mais específicas que eu não vou entrar em detalhe. Mas a grande maioria, hemoproteus, é o mosquito pólvora, exceto o de pombo, né? O de pombo vetor é aquela mosca pseudolínquia, né? Que vocês devem ter visto. Mulher com cabelão grande assim, passa um pavor, né? Porque elas vão no cabelo e ficam lá aterrorizando. E fica a famosa... Nelson adora. eu chamo de mosca fantasma, porque depois você vai embora para casa, você sente ela no seu cabelo por mais uma semana. Assim. Tem o efeito de mosca fantasma, mas... E eu perdi um pouco o foco aqui da discussão. Mas a distribuição é isso. Comunidade de ave, qualquer comunidade de ave aí no Brasil, qualquer lugar do planeta, em reabilitação, zoológico, de vida livre, praticamente todos os grupos, né, de aves ali, de comunidades com mais de uma espécie, vão ter hemoparasitos. Então, assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que é uma ampla oportunidade, né, de trabalho, de pesquisa científica, também clínica, de avaliação, que a gente vai discutindo mais para frente, mas é importante saber que quase todas as ordens de ave têm descrição de hemoparasitos, né? Focando até aqui mais no Plasmodium, Proteus e tal. E, então, assim, qualquer grupo que você for avaliar, você vai encontrar esses parasitos, né? Que são muito comuns mesmo, assim, em vida livre e em cativeiro. Só a distribuição é tão interessante que o meu foco de pesquisa agora, né, se você mencionou que é em áreas do Havaí, e lá, por exemplo, né, mesmo uma ilha remota vulcânica, tem praticamente 4 milhões de anos que elas foram formadas, lá também chegou a malária, tem uns 50 anos, e lá causa um problemaço, né, porque chegou um mosquito, né, invasor, e depois, por vários meios, né, chegaram os parasitas e se estabeleceu muito bem lá. E aí causa problemas gigantescos lá de extinção de espécie, de população sendo dizimada por causa do parasito. E, então, assim, até ilhas remotas, afastadas de qualquer continente, tem também esses parasitos. Muito legal, né? Quer dizer, o bicho não, né? Mas a gente acha legal. E também é um grupo muito diverso. Então, assim, dizem que a diversidade é tão ampla quanto a diversidade de aves, sabe? Então, já tem praticamente mais de 4 mil linhagens
né, genéticas diferentes desses parasitas descritos, né? Então, assim, você é igual, né, cada enxadada da minhoca que você arruma de plasmodium, de hemoproteus, assim. Cada lugar que você vai pesquisar, você encontra parasito e até espécies novas, né, linhagens genéticas novas e tudo mais. Então, é Então bastante... tem muito estudo, né, para quem quiser entrar nessa área, tem muita coisa legal para aprender. Exatamente, esse é o ponto. Dá para fazer muita coisa em associação. Exatamente. Então tá. Qual que é a importância, né, desses hemoparasitas? Porque você já falou, né, sobre a questão das ilhas, né, da importância de dizimar algumas espécies. Mas, por exemplo, que acontece muito, eu que fiz essa residência na UFMG em parceria com o CETAS de BH, por exemplo, né, qual que é a importância para os animais de setas, para projetos de soltura, qual que é a importância em animais que estão em zoológicos, em clínica, em criatório, desses hemoparasitas, né? Então, de importância, a gente ainda conhece muito pouco efeito da patologia desses parasitas nessas populações. Se a gente fala em hemoparasitos aviários e né, importância clínica e, entre aspas, episótica, né, a gente vai pensar logo que em pinguins. Pinguins são em reabilitação, principalmente. É o grupo principal, e também zoológico, desculpa. Então, pinguins em cativeiro é o principal grupo que você vai ouvir falar de problemas com plasmódio, principalmente. Né, que são animais que não coevoluíram, né, com esses parasitas, são, ponto de vista imunológico, quanto o parasita, eles são, de certa forma, esqueci o termo, naive, né, eles não têm esse contato, ponto de vista evolutivo. Então, por exemplo, se a pessoa trabalha em zoológico ou em reabilitação que atende pinguins, é um problema, assim, de literalmente vida ou morte. Então, para esse grupo aí de pinguins em cativeiro, reabilitação, ele é limitante até para essas populações continuarem estabelecidas. Em zoológicos, eles estão tendo todo um cuidado, né, de manter essas aves fechadas na época do verão, porque é onde que os mosquitos, né, estão mais ativos nessas épocas, então eles mantêm viveiros sempre indoors, tal, para evitar o contato. Em reabilitação também tem vários trabalhos aí do Brasil, inclusive, do Ralph Van Strels, que é um pesquisador muito, muito bom aí do Espírito Santo. Ele trabalha eu esqueci qual que é, acho que é em Cariacica, né, no centro lá em Cariacica. Ele é muito bom, trabalha muito com plasmodium em pinguins. Ele vem descrevendo, né, surtos, né, com alta mortalidade de pinguins, né, aí no Brasil. E também, por exemplo, em animais de setas, em reabilitação, setas e lugar de reabilitação é um centro de encontro de vários patógenos, né? Então, sempre tem que ter bastante cuidado, né, monitoramento, sempre que possível, das aves desses locais, e até para serem avaliadas como diagnóstico diferencial para outras doenças, porque esses animais de setas vão ter parasitos, e vão ser parasitos vindo de vários locais, né, do Brasil, provavelmente, encontrando num local só. Eventualmente, algumas espécies podem ser mais sensíveis algumas espécies de aves podem ser mais sensíveis a algumas espécies de plasmodium, por exemplo, e aí elas podem vir a óbito, né, por não terem tido um contato prévio, ou porque, às vezes, né, em setas, o desafio, né, de patógenos pode ser elevado em alguns momentos, e é comum se encontrar aves parasitadas e até algumas aves que vem a óbito. Você vai avaliar, tem algumas alterações microscópicas que podem ser ou não, né, provocadas por hemoparasitos. Um outro grupo um outro local importante também para esse tipo de pesquisa, para avaliar hemoparasitos de aves, são zoológicos, né? Inclusive, mais interessante porque zoológicos, né, eles reúnem animais, né, do mundo inteiro, né? Alguns locais, né, de vários locais do planeta. São aves com histórias evolutivas diferentes, que foram expostas ao longo da evolução a parasitos diferentes. Então, isso também pode favorecer que alguma ave exótica, por exemplo, não brasileira, ser exposta a parasitos brasileiros, né, ou sul-americanos. Por exemplo, elas podem vir a óbito por falta disso, por conta disso, né, de serem expostas a parasitos aos quais elas
não tiveram contato, né, do ponto de vista evolutivo, não teve essa coevolução, né, com esses parasitos, que é o que pode também acontecer. Tem relatos, tem vários trabalhos também em aves de zoológico, mostrando alguns grupos de aves, inclusive teve um trabalho do ano passado bem legal na China, mostrando, né, grupo de growers e esses gruiformes, né, com alta letalidade por hemoparasitos, né, em aves jovens, por exemplo, em aves antes de completarem 1 ano de vida, expostas a parasitos locais. Essas aves, né, vieram a óbito e foram ver várias aves com o mesmo padrão, né, de lesão e tudo mais. Então, o zoológico é um outro também local interessante e deve ser sempre monitorado em algum ponto de vista para a presença desses parasitos. E também é um local bem legal para se fazer pesquisa, né? Exatamente, exatamente. Pesquisa e a parte, né, sempre com foco né, nos animais, né, no cuidado com os animais, de eventuais intervenções, que a gente vai falar mais para frente, mas também com a pesquisa, porque, né, o diagnóstico, às vezes, nem sempre vou falar mais para frente, mas por biologia molecular, por exemplo, né, é importante a gente ter um aporte da pesquisa para a pessoa, né, poder distribuir material, né, e dar um diagnóstico mais fechado. E na clínica de animais silvestres para pets no Brasil, eu nunca vi nenhum caso, nunca nem li nada sobre esses animais mais comuns mantidos como pet, que são grande parte, né, por exemplo, psitacídeos, né, calopsita, papagaios e outros, por incrível que pareça, são grupos que são bem, entre aspas, resistentes a esses hemoparasitos. Eu nunca, não tem trabalhos mostrando maiores complicações provocadas por hemoparasitos em psitacídeos. Passeriformes de gaiola, né, aves canoras, tal, passeriformes, tem alguns trabalhos. Então, em passeriformes de clínica, né, que vai chegar numa clínica um canário, ou belga, ou canário da terra, ou algum outro passeriforme, aí sim vale a pena também ter uma preocupação maior, investigar talvez, principalmente em passeriformes. Mas, de novo, psittaciformes é um grupo que talvez aí na residência vocês talvez devem ter, né, bastante demanda de análise de material. Não é um grupo que tem vários problemas. Eles são parasitados por plasmódio, principalmente, mas nunca li nada sobre, né, problemas clínicos, né, decorrente de infecção por hemoparasitos. Então, nesse grupo que as pessoas, né, têm mais contato, têm mais demanda, não é um problema. Foi até legal quem tiver relato, gente, quem é clínico, trabalha com esses animais silvestres e perceber um animal que está com tá com sinais clínicos, e aí quando você vai e descobre parasitos, pega para escrever. Sim, exatamente. Se aparecer alguma ave prostrada, algum pistacídeo prostrado a gente deve contar mais para frente, né, falar um pouquinho sobre os sinais clínicos, tal, dessas infecções. Os animais são aqueles sinais, né, bem específicos, né, que podem ser tudo, né? Ave prostrada, ave, né, no fundo da gaiola. E pode ser simplesmente um achado acidental, né? Pode ser que estava ali e só uma coisa a mais que estava ali, né? Mas aí você vai investigar por isso a patologia e avaliar outros fatores. Aí se tiver uma importância no impacto desses parasitos em psittaciformes, com certeza é digno de nota. E na questão de coleta de material, né? Quando você... qual material que você tem que coletar? Obviamente que é o sangue, né? Mas o que você faz com esse sangue? Como você processa? Porque, por exemplo, muita gente às vezes coleta o sangue e coloca no tubinho já com anticoagulante e envia para o laboratório. EDTA, né? Isso. Então a gente fala muito. A gente aqui na nossa residência fez lâmina de extensora para vários residentes, pedindo para eles, gente, façam o esfregaço antes e manda para a gente o esfregaço. Não tá dando... O pessoal ainda não animou de fazer, não. Mas a gente fala, gente, façam um esfregaço antes, que é muito importante. Com sangue fresco, né? Isso para qualquer bicho, né? Até para cachorro, né? Até para cachorro. Mas assim,
Antes da gente só uma coisa que a gente não mencionou, antes de mostrar como coleta material, por que você vai coletar material, né, para suspeita para hemoparasitos, né? Quais seriam os sinais clínicos, né? A gente começou a conversar um pouco sobre sinal clínico. Então, assim, só para deixar mais claro, Deixar o mais que é sinal claro. clínico? São sinais clínicos bem específicos, né? É a ave apática, é a ave, e até algum momento com anorexia, Uhum. ave, né, ave apática, anorexia, obviamente, né, tem gente que gosta de aferir a temperatura de aves, né, mas aquela questão de malária em humano que causa febre, a gente não observa sempre em aves, né, essa temperatura alta, ainda mais se for passeriforme, a gente já é difícil aferir na temperatura de passeriforme com o termômetro comum, né, então, e febre em ave, a gente não é sempre que acontece, né, em aves com hemoparasitos, e são esses sinais, né, apatia, ave debilitada, geralmente, quando a infecção aguda do plasmódio, que é quando a gente conta mais os sintomas, os sinais clínicos, desculpe, a gente pode também encontrar bem raramente fezes verdeadas por biliverdinúria, né? Biliverdinúria e tal. Então, assim, mas não é também um achado muito comum, porque nem sempre essas aves vão ter essa hemólise maluca lá em cima, que aí vai debilitá-la. Geralmente é uma anemia mais crônica, que aí você vai ter essa anemia regenerativa, né? Então o animal não vai ter aquela degradação muito acelerada, né, de hemácias e tudo mais. E aí, se você for fazer um exame na ave, né, eventualmente em aves mais experimentais e em pinguins também, às vezes você encontra uma anemia, mas obviamente, na verdade, anemia em ave não experimental é bem raro, mesmo em pinguins. Pinguins, eles podem até vir a óbito sem mostrar sinal clínico algum. Eles estão ali, entram em inapetência e 24 horas vem a óbito, o que pode acontecer em algumas aves. Então, assim, geralmente, hemoparasitas a gente geralmente suspeita mais a necrópsia, infelizmente, do que na clínica, que é o que tem que ter em mente, né? E aí, né, aí se você está pensando, né, em estar com esse animal na mão, vai fazer coletar material biológico, aí sim, aí você pode aproveitar esse material biológico e também pesquisar para hemoparasitos, né? E aí a gente entra na sua pergunta aí de como que coleta. Bem, acho que para material, né, para hemoparasitos, né, obviamente a gente vai coletar sangue dessas aves, né, se elas tiverem, e quando elas estiverem vivas, né, então, né, sangue venoso mesmo, geralmente o pessoal coleta por acesso da veia braquial mesmo, ou até na jugular, né, que também tranquilo, não tem aquela questão que nem babésia de ruminantes, né, o pessoal fala, tem que ser capilar, né, de ponta de orelha, ponta de cauda, em cachorro e em canídeos também, né, aquela ponta de cauda, aquele capilar bem pequenininho. Hemoparasitos de aves não tem essa diferença, a gente nunca avaliou, até porque também, né, a veia braquial também não é um capilar, né, já é uma veia já. Então, assim, tem gente que coleta, né, sangue também para hemoparasitos de aves, cortando unha, né, dos passarinhos de aves, né, que não é um método muito prazeroso para as aves, né? Então, basicamente, né, coletar sangue venoso em qualquer lugar que tiver acesso, né? Obviamente pensando no bem-estar da ave. E aí vem o ponto que você falou, né, Beth, que, né, a gente sabe, né, que as aves têm as hemácias nucleadas, né? Então, o esfregar sanguíneo de ave tem que ser muito bem feito, tem que ser bem fininho. Eu falo com o pessoal para sempre pecar pela falta de sangue no esfregaço do que pelo excesso. Melhor você botar uma gotinha bem... Você aí tá pensando em fazer esfregar sanguíneo delgado, né? Ou fino. Na hora, né? Sem botar EDTA primeiro. Você coletou o sangue, primeiro sanguinho vai pro slide, para a lâmina. Primeiro sanguinho vai para a lâmina, né? Sangue limpo, o sangue fresco. Inclusive, aí você põe na lâmina e tem que realmente fazer esfregar sanguíneo bem rápido, porque alguns parasitos, né, exposto a temperatura baixa, né, fora do corpo da ave e com pressão de CO2 alta,
esses parasitas eles começam a mudar a forma deles. Isso na clínica vai ter pouca relevância, mas, enfim, a gente tem que só que pensar em fazer um esfregar sanguíneo bem bonitinho, bem fininho, bem feito, porque para aves, né, vocês trabalham com patologia clínica de aves, por exemplo, vocês sabem que esfregar sanguíneo de aves tem que ser bem feito, senão você não consegue aproveitar e tirar muita informação. Então, o primeiro ponto que eu brigo bastante com o pessoal, e quando o pessoal pega a amostra no campo e manda para a gente analisar, e a gente começa a dar murro na cabeça de raiva, de dó, quando esse esfregar sanguíneo está muito ruim, é muito mal feito, muito grosso. Então, esfregar sanguíneo fino, bem fininho, gotinha mínima de sangue, melhor botar pouquíssimo sangue do que botar muito e fazer aquele borrão, sabe? Então, essa geralmente é o que eu indico para qualquer diagnóstico, qualquer análise de microscopia, né, em esfregaço de aves. Então, assim, sangue fresco. E se você estiver trabalhando com uma ave um pouquinho maior, né, quiser coletar material para sorologia, se você for coletar material com anticoagulante para depois fazer esfregaço, também não tem muito problema. Desde que colete em citrato de sódio, né, que para a ave é o melhor, né, assim, para hemoparasitos eu já observei, é o melhor, né, 10% mesmo, citrato 3,7%, né, que se eu não me engano é a concentração né, de praxe, assim. Eu tenho usado bastante, aqui agora é um CPDA, é um citrato de sódio, tem fosfato, destrose e adenina, se eu não me engano. Ele é muito bom. Também, depois, se alguém quiser que eu... Só CPDA, botar no Google aí, vai achar. Ele é bem bom, não modifica a forma do parasito e mantém as células viáveis por vários dias em geladeira. Então, citrato é o ideal para coletar esse material de aves. Heparina também está ok. E EDTA não é, para hemoparasitos, não é o ideal. Aí para fazer, né, bioquímica já seria outros 500. Então também se for fazer uma ave grande, né, que pesa, sei lá, mais de 1 quilo, for tirar mais de 1 ml, né, sempre pensando naquela proporção de tirar no máximo 1% de sangue da ave, né? Então, assim, se conseguir fazer vários tubos, beleza, mas se for para focando em um parasita, sangue fresco, idealmente, e citrato de sódio. Legal. É que a gente não usa muito citrato, não, mas é porque a gente não usa, né? Não tem mesmo, né? Tem mais EDTA mesmo ou a heparina. A heparina tá ok também, mas isso depois, né? Se não tiver citrato, tiver como fazer o esfregaço antes, o ideal é melhor. Não, a gente quer que todo mundo faça antes. Vamos ver. A Agatha está perguntando aqui, essa amostra de citrato pode ser utilizada para biologia molecular? Pode também. Assim, no geral, qualquer desses anticoagulantes, dependendo de como você vai extrair o DNA do seu kit, ou até se for o clássico mesmo, o fenilclorofórmio, elas funcionam. EDTA funciona bem, citrato funciona muito bem também. Heparina, eu tenho pouca experiência com heparina. Não tenho certeza se todos os kits funcionam. Ou até o fenolzão da massa funciona. Mas eu acho que sim. Heparina, eu acho que também não teria nenhum problema. Mas citrato de fato funciona, não tem nenhuma restrição. Legal. O citrato tubo azul, não é isso? Alguém perguntou aqui, eu vi aqui o Vico Esteves. Tubo azul. O fluoreto, que é o tubo cinza. Esse aí eu nunca nem mexi com esse daí. Esse é para análise de glicemia, de glicose. Né? Sim. Então, coletando material, se for uma ave muito grandona, né, a gente não tem no Brasil diagnóstico sorológico para ave. Tem para pesquisa, sorologia, para hemoparasitos. Para hemoparasitos é muita coisa. Eu diria para plasmodium, alguns laboratórios já fizeram. Para pesquisa, na verdade, o pessoal tem algumas universidades, né, não sei no Brasil, mas fora... Tem o pessoal que já usou bastante análise por sorologia para plasmodium, mas aí é aquele problema, né? Porque como plasmodium são várias espécies, centenas de espécies, tem mais de 100 espécies já bem catalogadas na literatura, então, né, são testes que não sei se vão ter uma reação cruzada boa entre várias espécies de plasmodium, então
sorologia para hemoparasitas a gente praticamente ignora, sabe? A gente não pensa. Então, assim, é praticamente, né, análise, microscopia, né, fazendo esfregaço bonito. Depois eu vou falar como é que a gente vai curar, né? E como a colega falou, né, biologia molecular. Biologia molecular também é essencial para a pesquisa de hemoparasitos, né? PCR de diagnóstico tem vários métodos bem simples, né? PCR simples, funciona bem, são bem sensíveis, mais sensíveis até do que a análise por microscopia, né? Como boa parte dos hemoparasitos, né? No geral. E são métodos bastante, para pesquisa, a gente usa bastante. Em laboratório de diagnóstico, né, privado, eu não conheço nenhum que tem aí no Brasil que faça diagnóstico de rotina de hemoparasitos. Você conhece algum? Você já ouviu falar? Não. Eu imagino que talvez o Texa, mas eu não tenho certeza. Mas é porque o Texa faz tudo, né? Até bornavírus, né? Faz tudo. Até coronavírus. Então, eu não sei se faz, mas até alguém perguntou aqui para onde mandar amostras suspeitas de hemoparasitas para fazer PCR. Até alguém perguntou, né? Essa é a minha dúvida. Eu estava pensando, né, para essa conversa nossa, pensando se algum laboratório no Brasil, qualquer lugar, né, para privado, particular, faria, eu não sei se tem, sabe? Se tem privado. Aí tem que entrar em contato com o pesquisador mesmo, né, com o pesquisador que faz de rotina, né, hemoparasitos. Eu imagino que lá em BH tem um laboratório, né, onde eu fiz o doutorado, tem um diagnóstico, né, o pessoal faz. Aí no Rio, talvez algum laboratório, né, na camaradagem poderia fazer um caso ou outro. Em São Paulo, eu conheço o pessoal da SUSEM que faz diagnóstico, né, a Kari Kirchgarten, uma coisa assim, o nome dela. Ela orientou bastante trabalho com malária aviária também, né, com o pessoal do Zoo de São Paulo. Então, assim, eu acho que é mais na pesquisa e na camaradagem, para biologia molecular. O ideal é fazer sempre parcerias, né, com instituições, porque a gente que é de instituição pública, né, a gente gosta muito, né, pelo menos a maioria das pessoas gosta muito de pesquisa. Então, a gente acha legal você se mandar para quem é de instituição que faz pesquisa, a gente fica super feliz em fazer. Se tiver dinheiro. Se tiver dinheiro, ou se, por exemplo, tem alguém fazendo um doutorado, mestrado com hemoparasita, você bota ali a amostra ali no meio ali, né? A pessoa faz, tranquilo, uma mais, uma menos, não vai fazer falta, né? Não vai deixar ninguém mais pobre. Agora mesmo aqui no nosso laboratório, a minha R2, né, que agora eu virei R2, ela está no mestrado. O mestrado dela é com plasmódio em araras. Olha, que legal. Que legal. Depois eu quero saber quem que é, como é que ela chama? Nayara Estocco. Tá aqui ela aqui mandando uma mãozinha. Que legal. Parabéns pela decisão. Muito boa decisão. E o Lasav também, que é o laboratório, e o LHV também, da Rural, também fazem hemoparasitas de aves. Mas que legal. Não comercial, só pesquisa. Que legal. A professora Maristela está falando aqui. Que legal. Que legal. Então, assim, aí o método de diagnóstico, né, para biologia molecular, né, aí já é uma conversa bem longa, mas, assim, basicamente, na biologia molecular, a gente tem uma PCR que é só para ver se é positivo ou negativo, não é isso? Então, faz a PCR lá, deu positivo, beleza. Aí depende da sua estratégia. Tem gente que, por exemplo, prefere fazer a PCR, deu positivo, aí você vai lá avaliar o esfregar sanguíneo para ver se você encontra alguma forma de parasito, para você tentar chegar no diagnóstico, até para ver alguns fatores que a gente vai conversar mais para frente. Mas, assim, a PCR tem essa grande vantagem de ser bastante sensível, mas ela por si só não vai te falar qual que é o parasito. Inclusive, a PCR que a gente utiliza, mais comum, ela não distingue nem entre plasmódio e hemoproteu, sabe? Ela pega os dois juntos na mesma PCR. E aí, geralmente, o que a gente faz na pesquisa, né? Se tiver interesse de pesquisa, é sequenciar, né? Um fragmento geralmente do DNA mitocondrial desse parasito. E aí sequencia, e aí a gente analisa, né? Compara com bancos de dados aí públicos, que tem pelo menos 2 bem bons.
e aí a gente vê qual que seria esse parasito. Então, assim, a PCR tem a vantagem de ser bem sensível, mas a desvantagem é isso, né? É um pouco mais caro e difícil acesso, né? Só vai ser com pesquisa, em colaboração. E aí, voltando um pouco na microscopia, então, eu já falei, né, da biologia molecular, né? DNA, Biologia. se extrai o DNA, coisas, né, tradicional, né? Até obter um DNA de boa qualidade, não tem segredo, e aí PCR sequenciamento. A microscopia, né, que é a parte que vocês aí, né, da residência mais devem gostar, né, que o povo taradão por microscópio, né, fica lá 3 horas no microscópio. Então, a microscopia, ela é... Então tá, aí fez a esfregar sanguíneo, né, que é importante ser bem feito, e aí mais importante ainda é esse slide, essa lâmina ser fixada no mesmo dia, pelo menos 12 horas, no máximo até 12 horas, 24 horas, forçando um pouquinho a barra, você tem que fixar esse material, né, com metanol mesmo, 100%. Tem aquele pessoal do panótico rápido gosta de molhar, né, sei lá, 15 vezes. Cada lugar tem sua rotina, mas o que eu faço para fixar, para ter um padrão melhor, eu mergulho naquelas cubetinhas com metanol e deixo lá por 1 minuto. Aí eu tiro da cubetinha na vertical e deixo secar, né, naturalmente mesmo. Então ele fica aí exposto por 1 minuto e depois secando por mais 1 minuto, no máximo, assim, que seca bem rápido. E aí a lâmina está fixada. E você pode guardar a lâmina, né, no estojo, ou até eu gosto bastante de enrolar lâminas, né, em papel higiênico, um papel mais macio, porque também ele protege a lâmina de umidade, né, e outros intempéries. Eu sou bastante carinhoso. Isso é muito importante, inclusive, gente, que tem gente que às vezes faz o esfregaço e coleta o sangue e aí coloca na geladeira. Não pode colocar lâmina na geladeira, porque senão estraga o esfregaço que você fez, hein? Antes de fixar, o pessoal coloca na geladeira? Às vezes coloca na geladeira a lâmina. Antes de fixar? Aham. Porque eu já vi gente fazendo o seguinte, já vi gente colocando depois de fixar na geladeira, mas tem que ser num compartimento hermeticamente fechado, assim, para evitar a umidade. Então, se você, por exemplo, se você está lá no meio do Amazonas, né, a umidade lá em cima, você capturou uma ave no meio do mato, você fixou a lâmina ali no dia, e você vai conseguir corar, você vai ter acesso a um GIMSA, que é outra conversa, né? Lá depois de 1 mês, então aí as pessoas colocam, nunca fiz, mas você pode enrolar papel higiênico, né, em várias camadas, coloca numa caixinha fechada e faz uma matriosca, né, bonequinha russa, várias caixinhas dentro da outra para proteger da umidade, e aí essa lâmina dura mais tempo, né, com boa qualidade, antes da coloração em geladeira. Eu já vi indicações para fazer isso. Nunca fiz Legal. pessoalmente, mas dizem que funciona bem, assim. Eu nunca vi também, não, mas de todo jeito, os que eu tô falando não é nem protegido, não. É realmente Na faz estante. esfregar-se e coloca a lâmina junto com os tubinhos de sangue, e aí Entendi. coloca a lâmina também, e aí estraga. A lâmina pode ficar ambiente mesmo, se não for lugar muito úmido, né? Estiver no meio do Amazonas, 100% de umidade relativa do ar, então aí realmente fica difícil. Mas se a lâmina tiver 25 graus Celsius, estiver num lugar não muito úmido, ela aguenta ali umas 12 horas sem fixar, 6 horas. E aí depois você fixa com metanol, né? E aí fica tranquilo para guardar. Por que eu falei de fixar com cobertinha de metanol? Porque para hemoparasitos aviários, se você quer uma lâmina boa, uma lâmina bonita, para talvez conseguir chegar na espécie ou até para pesquisa, e digo mais, até para prosperidade, se quiser manter uma lâmina para sempre, o panótico rápido não é bom, né? Então, geralmente o que eu uso e que na área, assim, para pesquisa, todo mundo usa é só o GIMSA mesmo, tradicional GIMSA, não precisa botar o May Grunwald, não precisa colocar o Wright adicionado. Praticamente o GIMSA já resolve bastante para procurar esses hemoparasitos, né? GIMSA 10%, aí o protocolo, né? Geralmente eu ponho 10% 1 hora corando, né? E depois de corado no GIMSA, essa lâmina vai estar boa para sempre. Eu já vi foto de lâmina de mais de 100 anos de corada com GIMSA e parece que foi feita
parece fresca, sabe? Lâmina fresca, assim, recém-corada. Então, o GIMSA para pesquisa, até para prosperidade, que a gente nunca sabe, né, o que vai achar, ele é bastante essencial. Ele não precisa misturar com outros né, coadjuvantes, não. Só o GIMSA já ajuda. Aí, né, se você quer pesquisar, né, também avaliar, né, perfil leucocítico da ave no geral, né, olhar heterófilo e essas células todas aí, realmente o Megrund pode ajudar para curar mais os pigmentos, né, olhar a alteração tóxica de leucócito e tal. E aí, o que é indicado para a ave, que eu acho que eu não falei, seria, quanto mais rara a sua ave for, mais esfregaço você faz. Se você está manuseando uma ararinha de Spix no cativeiro, você tem 1 ml de sangue dela, faz 3, 4 esfregaços sanguíneos, sabe? Porque se um der problema, você tem mais 3 de backup, mas é pelo menos 2, né? Acho que na rotina de qualquer laboratório, né, você faz pelo menos 2 esfregaços sanguíneos. Como é que é na residência aí? Qual que é o padrão, A assim? gente, Vocês a têm? gente de animais silvestres, a gente não tem um número não, mas geralmente a gente faz mais esfregaços mesmo, até porque a gente gosta de guardar a lâmina, né? Então, como somos 6 residentes, às vezes a gente tenta fazer um para cada um, Ah, legal, para ter todo mundo legal. seu estoque de lâmina. Legal. E aí, quando você faz muitas lâminas, aí você pode fazer, né, coloração. Se você está no meio do Amazonas, você tem uma ave grande, conseguiu fazer 4 esfregar, você pode até colar com um panótico rápido para fazer um diagnóstico rápido ali, se tiver muito curioso, não tiver, né, não tiver sem sono e tal, quiser fazer uma análise rápida, o panótico rápido, ele vai curar o parasito, mas tem que ter um backup, né, algumas outras amostras para você conseguir fazer uma análise depois com GIMS. E aí sim, se você tem 3, 4 esfregaços, aí eu fazia muito isso. Eu curava um com Megrund, com GIMS mais Megrund. Primeiro você bota o Megrund, né? É assim que fala certo? Megrund. Eu não sei, não conheço ele. Esses outros Wright, né? Sempre tem umas associações. GIMS é Wright, GIMS é Megrund. Mas aí ele cora pigmento de leucócito melhor, né? Que o GIMS para diferenciar alterações tóxicas, ele não é o ideal. Então, aí você faz isso, né? Você pode corar uma lâmina com um tipo de corante, um outro você guarda, outro você cora com GIMS a mesma, estoca para sempre. Então, isso aí é o padrão, assim, sabe, para material. Então, acho que é isso, né, que eu falei, né? Então, esfregar sanguíneo, faz a coloração bonitinha, guarda, e aí você vai analisar. E aí, o diagnóstico por microscopia, ele não é fácil, né? Vocês da residência aí, vocês sabem que cada lâmina é uma surpresa, né? E em alguns casos o animal tem uma carga muito baixa, né, de parasitas, né, uma parasitemia tão baixa que você vai olhar ali 200 campos, né, em imersão e você não vai achar nada. E às vezes uma ave está com uma parasitemia tão alta que você bateu o olho ali, até na objetiva de 40 vezes mesmo, você consegue ver já parasito, sabe? Você consegue ver ali alguma coisa. Então, o diagnóstico por microscopia, ele não ele é menos sensível do que a PCR, mesmo com pessoas treinadas, bem treinadas nessa área, as pessoas ainda, né, microscopia, com a PCR dá um pouquinho mais de sensibilidade no geral, mas se for um esfregaço perfeito, um esfregaço bem feito, bem curado, a sensibilidade fica bem parelha, assim, sabe? Mas como nem sempre, né, o esfregaço sanguíneo é perfeitinho, nem sempre ele é bem curado, então a PCR ajuda mais nesse aspecto. E também, né, a microscopia é um pouco mais complicadinha, porque não é qualquer um que tem experiência, né, em analisar esfregação sanguínea de aves, né? Então, aí no Rio, por exemplo, né, tem vocês na residência, mas é um luxo, né? Não é uma coisa que todo mundo vai ter acesso, né, a mandar para um laboratório com experiência. Aí laboratórios privados, né, podem ter experiência mais com o tipo de análise, né, eles podem dar um diagnóstico, mas, né, diagnóstico por microscopia, né, como é pouco sensível, então, assim, é muito comum, né, ter falsos negativos, né, para hemoparasitos no geral. Mas o falso positivo é mais raro. Tem parasitos que você, né, tem vezes que você acha pouco parasito, mesmo assim você fica meio na dúvida se aquilo ali é um parasito ou se é um artefato.
né, não tem como mostrar fotos, né, de hemoparasitos, mas tem forminhas bem pequenininhas, né? Você Tem vários trabalhou... artefatos de lâmina que se você não tem experiência, você confunde fácil com um parasito. Até microfilária, que a gente gosta de usar o termo fiofilária. E quando você vê um fio de alguma coisa, você acha que é microfilária, é o Ah, é? fiofilária. Tem isso? Olha só, essa eu não conhecia, não. Fiofilária. Até pólen, né? Tem mês que cai pólen na lâmina e dá umas coisas bem pequenininhas, assim, que você acha que é parasito. Então, assim, eu acho a arte de pesquisar hemoparasitos é mais saber o que não é hemoparasito. Porque no começo, né, quando a gente está aprendendo, assim, a olhar uma lâmina, né, a gente para toda hora e vê, isso aqui é um parasito, não é? Isso aqui pode ser, pode não ser. Então, na verdade, a gente tem que excluir o que não são hemoparasitos. Ainda mais se for numa ave, né, que tem uma parasitemia muito baixa, ou uma ave negativa, né? Você fica ali caçando parasita por meia hora, uma hora e não acha nada. Então a arte está mais nessa questão de saber o que não é parasito. E Isso. obviamente, né, você está vendo uma lâmina de pombo, tem aquele parasitão bonito dentro da hemácia, e alguns parasitas até empurram, né, o núcleo da hemácia para o lado. E aí aquele parasita você pode botar seu diploma no fogo se não for, né? Então assim, um falso positivo nesse caso seria mais difícil, mas não é sempre que a gente vai ter essa bater o martelo, essa área aqui é positiva. Tem várias áreas que eu já avaliei assim, que eu fiquei meio na dúvida se é parasita ou não. Eu boto ali às vezes positivo, interrogação, e aí se tiver uma pesquisa pareada com PCR, aí eu espero a confirmação da PCR, ou se for uma pesquisa, por exemplo, duplo cega, né, que eu já fiz também, eu avalio 200 campos, por exemplo, em imersão, e aí você fala, isso aqui é ou não é parasita? Se você tem que dar um diagnóstico no final ali, é ou não é, eu geralmente falo, na pesquisa científica, eu coloco como se não fosse parasito. Porque se você não consegue confirmar, não consegue botar o seu diploma no fogo, é melhor você falar que não é. E aí, se for um trabalho pareado com biologia molecular, né? Aí a biologia molecular pode confirmar, né? Que não é um parasito. Se for negativo, confirma que não é. E se for positivo, que não é raro, né? Não é raro ter animal na lâmina negativo e positivo na PCR e tudo mais. Então, não é anormal e não é nem erro de diagnóstico, né, por microscopia. Você não precisa ficar triste porque você não detectou um parasito numa ave saudável, com parasitemia lá embaixo e tal. Bem, ó, gente, deixa eu só falar uma coisa. Eu não sei se eu te falei isso, Chiquinho, Francisco. Intimidade, fala Chiquinho tá ótimo. Tem Chico. Que a live ela tem 1 hora de duração e aí o Instagram ele fecha a live. Puxa, deu 1 hora. Automático. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a live e aí eu deixo salvo, só que eu entro de novo, eu recomeço. A gente tem feito isso em várias outras lives. Recomeço, aí as pessoas entram de novo, você entra de novo e eu te convido de novo. Tá bom? Beleza. Tá bom então. Então eu vou entrar aí. Daqui a pouco. Tá. Obrigado. Entra de novo, hein, galera? Não vai embora, não. De microscopia é basicamente isso. Então, assim, não é sempre que a gente vai chegar na espécie hemoparasito, sabe? Eu não cheguei em detalhes de formas do parasito que vão ter no esfregar sanguíneo, mas, assim, basicamente, né, a dificuldade é distinguir entre plasmodium, aí no Brasil, né, plasmódio e hemoproteus. O plasmódio tem uma forma, né, que é a forma de Meronte, né, que é a forma de multiplicação dentro da hemácia, que esse parasito de pombo, né, hemoproteus, não tem. Então, se você está vendo uma lâmina, você achou um Meronte, ele é plasmodium com certeza. Né? É uma forma com vários núcleozinhos, né, dentro da hemácia também. Então, você confirma que é plasmodium. Porque o problema é quando tem co-infecção, né? Exatamente. E nem sempre você consegue falar que é plasmodium, com certeza é plasmódio, mas pode ter ali também outras coisinhas associadas, né? Pode ter hemoproteus associado, por exemplo, em falconiformes, né, também, que é muito comum e tem até vários casos também na literatura mostrando mortalidade de falconiformes por hemoproteus e também por leucocitosum. Então, eles podem ter problemas com esse parasito e não é sempre o plasmódio, né? Que o plasmódio geralmente é mais patogênico
do que o hemoproteus. Então, Uhum. assim, o diagnóstico na lâmina nem sempre é possível, mas e aí depende também do seu grupo de pesquisa. Por exemplo, a ave de rapina, falconiformes, né, e falcões e gaviões, né, aciptriformes, eu nunca sei falar essa ordem, mas também tem muito hemoproteus, é muito comum, chega a ter casos de óbito, e o plasmódio para eles não é um grande problema, então também tem um pouco de diferença. Mas a distinção entre espécies, ela seria importante para saber se é plasmódico é o mais patogênico, mas na dúvida você considera tudo como pacotão de hemoparasitos, né, ou no caso de hemosporídeos, né, que seria esse grupo que a gente pensa que é mais comum. E aí você, se for tratar o animal, você trata independente, porque as drogas, ela atuam para os dois. Travou aqui para mim, mas voltou. Não sei se travou para vocês aí também, mas já voltou. Deu uma Não, travadinha. eu vou. Não, voltou. Então é isso, né? A gente deu o diagnóstico da ave como a ave positiva para hemoparasitas, e aí você vai decidir, né? Se você vai tratar essa ave ou não, Uhum. ou o que fazer com ela. No caso de hemoparasitos, na rotina clínica, raramente você vai ter você vai ter como seria? Seria indicação para medicação, para Uhum. tratamento. A não ser que você, por sorte ou por azar, né, pegou uma ave com a parasitemia muito elevada e uma ave com uma ave né, em um local que tem estrutura, aí você pode oferecer para essa ave a medicação que está bem na moda, né, que é a famosa cloroquina, né? Isso. Cloroquina. Então, está em falta, né, inclusive, né, nas farmácias, no posto de saúde. Mas aquele combo, né, cloroquina, primaquina, que a gente sempre estudou, cloroquina não mais, né, para humano, né, que para humano cloroquina para malária já não resolve quase nada, mas para malária aviária também, né, e parasitos parecidos, eles têm ajuda, né, no combate. A cloroquina, né, você vai eliminar basicamente só as formas da hemácia, né, formas circulantes, então e como o plasmódio, hemoproteus, leucocitosum, eles têm a forma também tecidual, bem que na verdade eu não falei isso muito, mas a grande parte da patogenicidade desses parasitos é decorrente da multiplicação nos tecidos, que eles multiplicam também em células endoteliares, né? Endoteliais, no caso. Então, a grande parte da patogenicidade é decorrente disso, da lesão tecidual que eles provocam por obstrução de vasos sanguíneos, basicamente. Né? Então, nesse caso, a primaquina que vai ter um pouco mais de efeito, mas a primaquina é bem difícil também de achar, mais difícil do que a cloroquines. Né? Então assim, medicação para ave, tratamento, tem vários protocolos, né? Tem artigo científico com revisão de protocolo para ave, tem a Tavacona também, que o pessoal já usou alguns trabalhos, a Tavacona. E tem outros medicamentos também, tem um chama o Maulorone, que eu já vi trabalhos da Europa com isso, eu nunca vi no Brasil. Mas, assim, tem protocolos para medicação para tratar as aves, mas para relevância clínica e importância clínica ou animais fora pinguins, né? Que em pinguins o pessoal até trata. Teve um pinguim que morreu em reabilitação. Tem alguns locais que já tratam quase todos os pinguins antes de aparecerem sinais clínicos, porque a chance de todos estarem infectados, ou uma grande parte, é bem alta. Então, preventivamente, já dão a aplicação de cloroquina, principalmente. Então, assim, fora pinguins em reabilitação, aí no Brasil a gente vai ter pouca necessidade de medicação dessas aves. A residente aqui de Silvestres, aqui da Rural, ela comentou da mefloquina também para tratamento. Mefloquina. E perguntou se Babésia você acha válido se você acha válido tratar e se seria por uso de midocárdio. Olha, Babésia, eu tenho pouca experiência com Babésia. A parte clínica porque eu sempre as Babésias que eu já tive contato, né, trabalhando com Babésia, eram animais com baixíssima parasitemia
Mas, de fato, imidocarb, eu imagino que funcione, né? Por extrapolação, né, das outras babésias, eu imagino que funcionaria sim. No caso da babésia, a gente espera até uma hemólise, às vezes, mais acentuada do que de plasmódio e hemoproteus. Então, para a babésia, né, em aves aquáticas, né, que é o principal grupo, né, que é acometido, né, pinguins e albatrozes e outras aves aquáticas, vale a pena, sim, tratar com imidocarb, não sei o regime de córnea, não sei se é a cada 5 dias para a ave, né, teria que ver qual que é o regime do tratamento. Eu não tenho muito certeza para afirmar aqui, mas tem, né, na literatura vai ter idosos, vai ter a posologia completa. Show. Então é isso. Então acho que vamos para a parte de interpretação de resultados e tratamento. Que era mais ou menos isso, né, que a gente estava falando, assim, você está positiva, aí você vai tratar essa ave, se você tiver com a parasitemia muito alta, até na babésia mesmo, tiver com a parasitemia um pouco mais elevada, às vezes vai valer a pena tratar, mas para Plasmodium e hemoproteus, esses hemosporídeos, até para Trypanosoma filaria, por exemplo, também eu nunca tratei. Para Plasmodium em pinguins tem uma relevância, mas para outros grupos de aves, fora pesquisa científica, tem alguns trabalhos que eu já vi, eles medicaram as aves de vida livre para ver qual que é o efeito nessas aves, até fazendo isso eles viram que aves medicadas têm um melhor fitness reprodutivo, né? Aves medicadas produzem mais filhotes saudáveis, né, ao longo do tempo. Então, de fato, a medicação vai ajudar a ave em relação ao plasmódio ou até hemoproteus. Então, assim, se é uma ave clínica, uma ave de proprietário particular, uma ave de zoológico, se tiver acesso a mefloquina, cloroquina, primaquina ou até esse malorone, que eu não sei qual que é a base, não sei se é o nome dele mesmo, é uma marca, né? Malorone é a marca, ela ajuda. Então, a ave tem benefícios pela medicação. Então, a ave, no geral, você achou essas aves parasitadas, se tiver o medicamento disponível, vale a pena medicar sim. Mesmo que seja para combater, nem que seja ali com a cloroquina, nem que seja as formas circulantes, né? Ainda mais se for com uma parasitemia mais alta. Então, assim, resumindo, se tiver condições, tiver acesso ao medicamento, vale a pena, assim, medicar, né, em zoológico, reabilitação, clínica particular. Muito legal. E aí o regime medicamentoso, né, eu posso depois, né, passar, não sei se no YouTube vocês colocam links, né, de indicações de artigo científico ou de alguma coisa como referência, mas existem várias referências com dose certinha para medicação contra hemoparasitos. A gente pode fazer o seguinte, quem quiser artigos pode mandar e-mail pro e-mail do LabVet, tá, gente? Não é direct no Instagram, porque senão se perde, porque tem muita gente manda direct ou compartilha coisa, então se perde. Quem quiser, manda e-mail pra gente que o Dr. Francisco pode passar uns artigos e a gente repassa por e-mail. Ou pode pegar meu e-mail também ou meu Instagram também, né? Pode me mandar pelo Instagram também mensagem, aí eu respondo com o link e tal. O Instagram é ruim porque não tem como mandar link nessas coisas, mas eu passo meu e-mail. Eu passo meu e-mail pelo Instagram se precisar, tal. Sigam aí o Instagram dele. Vai ganhar seguidores. Se tiver alguma dúvida, com certeza sempre estou disponível para falar sobre esse assunto e ajudar qualquer coisa. Sempre que precisarem aí. Muito bom. Vou fazer agora umas perguntas, porque algumas pessoas já enviaram umas perguntas anteriores quando a gente divulgou qual era o assunto da live. E aí eu vou fazer essas perguntas aqui. Quem tiver mais dúvidas também pode perguntar aí, mas deixa eu ver. Perguntaram se algum hemoparasita de animais domésticos pode acometer as aves. Animal doméstico, assim, você está pensando em galinha, se quem perguntou estava pensando em galinha também, porque é o seguinte, parasitos, esses hemoparasitos de aves não são zoonóticos, não são zoonoses e nem pulam entre classes diferentes. Então, assim, a ave só pega
parasitas de ave e répteis, só pegam parasitas de répteis e primatas só de primatas. Então, assim, não existe, não tem parasitismo, né, pulando classes de ave para mamífero ou ave para réptil. Então, assim, mas animais domésticos, pensando em galinha, em ave, sim. Né? Tem aquele plasmódio que você já trabalhou, né, Beth? O Justanucleare. A gente encontrou ele, por exemplo, parasitando passeriformes de vida livre. Então, assim, e como esse parasito ele é muito comum no Brasil, né, a gente imagina que essa infecção de ave de vida livre pode estar acontecendo com mais frequência. Né? Então, assim, de aves domésticas para essas aves tem esse caso, esse plasmódio Justanucleare, que infecta passeriformes, e também tem 2 trabalhos também, um com pinguim na África do Sul e um com outro galiforme no Japão, mostrando que esse parasito pula de galinha para outras aves também. Então, esse é o mais próximo de, né, galinhas são animais domésticos, né? Então, teria, né, plasmódio de animal doméstico em aves não domésticas. A parasitemia, ela é sempre uma doença ou tem algum grau aceitável? Então, a parasitemia não necessariamente vai correlacionar com doença clínica, mas a parasitemia elevada, né, quando a gente encontra na lâmina vários parasitos, essa ave, via de regra, está passando por uma infecção aguda, né, que é a infecção recente, que é praticamente, essa infecção aguda dura alguns dias, 12 dias, 15 dias no máximo, não no pico, né, mas dias pós-infecção. Então, assim, a ave tem um pico de parasitemia, depois ela controla essa infecção e ela reduz a parasitemia. Então, assim, a pergunta é se a parasitemia elevada vai sempre estar relacionada à doença clínica. Isso. Não necessariamente, porque depois que o animal conseguiu controlar a parasitemia, no sangue do animal, a gente vai encontrar poucos parasitos, mas nos tecidos, né, que também tem a fase de multiplicação nos tecidos, essas lesões podem estar acontecendo, né, reação inflamatória e até por hipóxia, né, tecidual, decorrência da obstrução dos vasos sanguíneos pelo parasito. Então, nem sempre tem uma correlação bonitinha entre doença clínica ou lesão histopatológica e parasitemia. Não necessariamente. Legal. Quais os diagnósticos diferenciais de hemoparasitose? E todos os hemoparasitas cursam com esplenomegalia ou só quando tem plasmódio em fase crônica? Então, diferencial na clínica é difícil a gente excluir alguma coisa, né? Com os sinais clínicos que a gente estava conversando sobre apatia, né? Bem específicos, então assim, na clínica não tem uma indicação. A não ser, né, fezes esverdeadas, mas aí pode ser por vários outros problemas que causam anemia aguda, né? A necrópsia, que quando está falando de esplenomegalia, né? Então, a necrópsia a gente encontra realmente esplenomegalia é a lesão macroscópica mais comum, alteração macroscópica mais comum, e também não é raro ter também hepatomegalia, porque geralmente no fígado e no baço são locais que tem bastante multiplicação do parasito no ciclo tecidual. E também, em alguns casos, tem também congestão pulmonar, também não é raro a necrópsia, né, de animais, né, com infecção mais grave. E eu ia falar alguma coisa. Uma coisa que eu não falei que é importante, interessante. Tem alguns casos clínicos de malária causando doença neurológica em aves. Inclusive, esse plasmódio de galinha, que você já trabalhou com eles, como é a nível experimental, eles observaram que várias aves tinham, né, ataxia, tinham incoordenação motora pela multiplicação do parasito em capilar, né, no cérebro. Então, essas aves podem demonstrar algum sinal clínico neurológico, né? E aí, mas obviamente, né, sinal clínico neurológico, ninguém vai pensar em plasmódio, né? A não ser que a pessoa tenha muito ali, siga pensando em plasmódio o dia inteiro, né? E aí a pessoa vai, quem sabe, pode ser. Mas geralmente é um achado, né, não é um que você vai procurar como sinal clínico. E aí, né, como sinal clínico de doença neurológica em aves
Aí você pode encontrar, por exemplo, né, congestão, né, dos capilares, né, em todo o sistema nervoso central. E é isso. E em alguns casos, a gente encontra focos inflamatórios, né, focos brancos inflamatórios também no baço e no fígado, que podem ser, por hemoproteus, tem alguns casos de relato de formas tão grandes que elas são visíveis a olho nu. E um outro ponto importante para diagnóstico anecrópsia, mais em plasmódio e hemoproteus também, seriam depósitos de pigmento malárico, né, que a gente ouve muito falar disso na malária humana, mas o parasito ele deposita, né, hemozoína, né, que seria o pigmento malárico, que é metabólito da hemoglobina, e aí ele é depositado em grande quantidade no baço, às vezes, e até no fígado. Então, pontos mais escuros, né, também pode ser um indicativo. Pontos escuros no baço e no fígado, não muito no pulmão, mas no baço e fígado, também podem ser indicativos de malária aviária. Por isso que é tão importante, né, nos animais em geral, mas nos animais silvestres principalmente, né? Quando o animal morre, é muito importante fazer necrópsia, né? Se você como veterinário não sabe fazer, encaminhar para algum lugar que faça necrópsia, né? Porque tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para aprender e a necrópsia é importante. A gente teve até uma palestra sobre isso. Ah, é? Sobre como pegar material biológico, como coletar material biológico. Foi. E a necrópsia é bom você ter falado nisso, porque a histopatologia pode ajudar também no diagnóstico, né? A gente encontra algumas lesões, essas formas do parasito no tecidos, né, que são esses merontes grandes, eles são difíceis de encontrar a histopatologia, mas uma vez que você bater o olho ali, você vai encontrar, você viu esse meronte, aí não tem erro também, aí você pode botar o seu diploma no fogo, né, para postar o diploma se não for. Então essa parte de histopatologia é importante mesmo para diagnóstico também. E voltando à necrópsia, estava me esquecendo que também é um método que a gente usa, é fazer aquele imprint, sabe, por a posição de tecidual em lâmina. Então você corta o baço, o fígado, e até pulmão também você pode fazer isso. Aí você faz a posição, né, tira aquele excesso de sangue, faz a posição no tecido, né, bem fininho assim também, e cora com guimsa mesmo, até, ou qualquer outro método de coloração que tiver acesso. E aí, a posição do tecido, essa posição de tecido, decalque, né, a posição, decalque tecidual ou imprint, a gente consegue ver tanto, né, as hemácias parasitadas, né, porque às vezes a gente vê ali as hemácias com parasito, e também a gente pode ver, por sorte, esses merontes, né, grandões nos tecidos, que também, se você ver esse meronte, não tem como errar no diagnóstico. Então foi boa essa pergunta de histopatologia, que foi uma coisa que eu passei batido aí, mas obviamente, né, para diagnóstico de doenças em animal silvestre, né, como você falou, a necrópsia é essencial, assim. Até para saber se for... Professor Nelson, né, adorava fazer... A gente fazia muita necrópsia lá na outra residência, né? E muito imprint também, né? Ele gostava do imprint. É importantíssimo. Alguém me perguntou aqui também, já sumiu aqui, mas eu me lembro que me perguntaram sobre se é indicado para ave você fazer capa leucocitária, né? Igual você faz com animais domésticos para pesquisa de hemoparasita. Boa pergunta. Para plasmódio e hemoproteus, não aumenta a chance de diagnóstico, não. Então, assim, até é importante ser legal essa pergunta, porque saiu um artigo científico de uma colega minha, que ela fez doutorado na USP, pelo Zoológico de São Paulo. Ela publicou um trabalho com isso, comparando os métodos de papa leucocitária para vários parasitos. Para plasmódio e hemoproteus, não ajudou muito no diagnóstico, não. Mas, obviamente, para filarídeos, né, e para tripanossoma, é bem bom. Então, assim, para aves também, se você for fazer hematócrito da ave ali, né, vai correr o hematócrito delas, e tiver com o tubinho ali disponível, fazer a capa ali, né, pegando um pouquinho do sangue no limite ali, na papa leucocitária, você vai encontrar filarídeo com mais facilidade. Inclusive, os de aves também são grandes, né, então até você vendo ali na lupa, né, ali no capilar mesmo, você consegue ver, né, algumas filárias, e também tripanossoma se você tiver alguma sorte.
Igual o É, de até fase de a bovino, né? técnica de Wu ou Vu, né? Depende de como a pessoa Uh, chama. é. Eu Sim, adoro essa técnica. é. Mas Sou. para plasmode, esses outros hematopolitos não aumenta a sensibilidade, não. Aí o esfregar sanguíneo ainda é o melhorzão, assim. Uhum. E a última pergunta aqui dessa leva aqui que eu tenho, porque várias aqui você já foi respondendo durante a live, então não vou repetir, né? Ah, beleza. Pergunta se a positividade para plasmódio, essa foi da Hanna, até da Ah, residência da UFMT, se a positividade para plasmódio é fator limitante para soltura e quando que ela não é? então, isso vai depender. É difícil dar uma resposta assim, sem olhar o caso. É mais caso a caso. Mas, por Uhum. exemplo, se for uma ave muito rara, com valor ecológico muito alto, assim, uma ave rara que você vai reintroduzir na natureza e ela tem o plasmódio, assim, algum plasmódio, algum hemoparasito. Aí vai depender muito de qual parasito é esse. Porque, por exemplo, se for um parasito, um plasmódio muito comum na ave fauna brasileira, né? E também, se ele for comum na ave fauna do local onde essa ave vai ser reintroduzida, por exemplo, vai ser solta, então assim, se é um parasito comum na área para onde ela vai ser reintroduzida, né? Onde ela vai ser solta. Então não teria muito problema para a comunidade ao qual ela vai ser inserida. Porque pensando em soltura de uma silvestre, tem que pensar na ave, né? E também na comunidade ao qual ela vai ser introduzida, não é isso? Então, assim, se for um plasmódio comum para essa ave em vida livre e para a comunidade onde ela vai ser solta, não tem um problema, não é um fator limitante, né? Aí vai ser aquele peso, né? Ah, você tem várias aves e vai soltar só 10. Aí, se você tiver como escolher a sua ave para ser solta, se você tem 20 candidatas e vai soltar 10, aí você pode excluir, por exemplo, aves positivas. Uhum. É, e tem mais os fatores a considerar. Por exemplo, aí se for uma ave que. Aí se você viu uma espécie de plasmódio, ou você fez a PCR, sequenciou, e viu que é uma linhagem de plasmódio que na literatura está associada à mortalidade ou à doença clínica, então você pode também pensar duas vezes para soltar. Por exemplo, a gente fez um trabalho, a gente pegou umas jacutingas, né, aí do criatório de contagem, que iam ser soltas de qualquer forma na natureza. Aí a gente coletou a amostra dessas jacutingas antes da soltura e elas foram soltas. E a gente viu que a metade delas estavam parasitadas com hemoproteus. Metade das jacutingas. Foram 20 foram reproduzidas, eu esqueci. Mas a metade estava parasitada. Mas assim, os animais foram soltos e já não tinha mais o que fazer. E aí, pesquisando a fundo esse parasito, a gente viu que na região que elas foram soltas, não muito longe, esse parasito tinha sido descoberto, tinha sido detectado em passeriformes. Uhum. Então, assim, era na Mata Atlântica, num bioma que tinha esse parasito já descrito, então não era uma coisa que a gente teria que ligar o sinal vermelho e impedir de soltar as aves, sabe? Então, Uhum. nesse caso, por exemplo, elas já foram soltas mesmo, não tinha muito o que fazer, mas não foi uma coisa que deixou a gente preocupado, ó, que catástrofe, né? Se vai introduzir uma doença exótica na população. Porque depende também de vários fatores, né? Inclusive, né, como eu falei, o mais importante é saber qual a importância ecológica dessa ave parasitada, né? E de novo, se você vai soltar essa ave, ela está parasitada, dá para ela ali um medicamento, né, até um pouco antes da soltura, e para a ave ter ela vai ter o controle do parasito e depois vai ser até bom para a ave, entre aspas, porque ela já vai ter contato com o parasito, né? E a gente Uhum. sabe que na malária, que nesses parasitos aviários, eles conferem uma imunidade para a ave. E depois de uma segunda infecção, é muito menos patogênica, né? Até onde se sabe. Show. Então é isso, gente. Vou encerrar aqui Ou a por uma hora e nossa meia, live. né? Caramba, Foi falei uma hora e demais. meia. Não, mas foi excelente. Esse é um assunto também que é pouco abordado, né? Então é legal o pessoal, acho que eu tenho certeza que aprendeu bastante aqui. Queria agradecer a sua presença, foi maravilhoso. Muito obrigado, Beth. Em nome do LabVet, né? Tanto dos residentes, das mestrandas, dos nossos dois professores, professora Cristiane e professor Carlos Henrique, que estão aqui assistindo a live também. Ah, prazer, E... obrigado pela presença aí. Ai, que bom. E aí, quando qualquer coisa a gente te chama mais para frente para uma outra live, um outro tema, quem sabe?
que gostamos muito. E é isso. Se Ô, quiser meu prazer. agradecer. Ô, Beth, muito obrigado a vocês, a toda a equipe Souza aí, né, por terem, né, pelo convite e estou à disposição para futuras perguntas pelo Instagram, por e-mail, né, quem quiser contato, né, meu e-mail pode pegar, se você quiser passar, pode passar meu e-mail, fica à vontade. Estou à disposição de qualquer um que tiver interesse em conversar sobre esse assunto, tirar dúvida, quiser alguma referência sobre algum tema, porque, né, é um tema muito amplo, né, e é um tema que está mais na moda, assim, tem uns 15 anos, então já construindo bastante conhecimento em torno desses temas, né, então é muito assunto e muitos poréns e muitos depende, então, né, sempre tem muita, muita coisa para discutir a fundo depois Uhum. de qualquer conversa. Então, estou à Então, disposição. Obrigadão de novo, um a prazer. gente mantém contato. Gostei muito da experiência também, de falar Vou aí pelo nos telefone. Estados Unidos te acompanhar aí no seu projeto. Oh, melhor não, porque aqui está com bastante casos também, aqui tá tudo travado. Espera passar a quarentena. Quando passar, tá convidada. Até porque nem eu posso fazer muita coisa aqui também, então não posso te Imagino. ajudar em nada, convidar para nada. Então tá certo. Depois a Muito gente obrigado, conversa. Beth. Prazerão. Tchau, gente. Tchau, obrigado a todo Até a mundo. próxima live. Não Abraço, esqueça obrigado. que quem assistiu a live e fez a inscrição no site da Proeste, manda e-mail agora para o LabVet, que a gente vai encaminhar o formulário, vocês respondem e aí ganham um certificado. Então tá bom. Beijo. Obrigado, gente. Tchau, tchau.